Podcast Abre Aspas. Olá, hoje iniciamos o primeiro episódio do podcast Abre Aspas. Aqui você vai poder acompanhar entrevistas, informações, vai se atualizar com o que está acontecendo aqui na nossa cidade, em São Miguel dos Campos, no nosso estado de Alagoas e talvez até a nível de Brasil. Nosso interesse é deixar você atualizado e muito bem informado. Esse é o podcast Abre Aspas. Então, como falamos na abertura desse nosso primeiro podcast Abre Aspas, nós estamos recebendo o vereador Jaumir Santos, que vem aí falar um pouco sobre o assunto que tem sido de maior relevância nesses últimos dias, tanto em São Miguel quanto no estado de Alagoas, que foi a cassação dos vereadores aqui do nosso município. Então, a gente recebe hoje o vereador, empresário Jaumir Santos, segundo mandato, né, Jaumir? Aqui, terceiro mandato em São Miguel, infelizmente, acabou acontecendo aí essa coisa que nem ele, muito menos a Câmara, esperava que poderia acontecer. Eu acho que o Brasil não esperava que houvesse nessa leva de cassação de vereadores nesse mandato começado no ano de 2020. Hoje a gente recebe o vereador e queremos tirar a dúvida que muita gente tem, muito miguelense que votou inclusive no Jaumir tem e quer saber. As redes sociais, elas ventilam, Jaumir, muita coisa que não é verdade, a gente sabe disso, infelizmente. É um canal hoje que traz muita fake news e o nosso objetivo é justamente, além de esclarecer, trazer aqui as palavras do vereador em relação a esse episódio que aconteceu em São Miguel. A nossa primeira pergunta, Jaumir, você sabia o que estava acontecendo? Você tinha conhecimento dessa situação, dessa cassação, desse processo, desde que ele se iniciou? Você sabia, desde que a campanha começou, que havia essa possibilidade dessas pessoas que tinham sido colocadas, como é falado na linguagem popular, os chamados laranjas? Amigo Josué, boa tarde. Eu quero aqui agradecer a você pelo convite e ser o primeiro a estrear aqui nesse Abre Aspas, esse podcast criado por você. E respondendo a sua pergunta, Josué, quando você vai para uma eleição, principalmente a majoritária e a de vereador, você vai se preocupar com a sua do legislativo, a gente vai se preocupar com a sua eleição. Então você entra numa chapa, você coloca seu nome à disposição do partido, que o meu partido foi o PP, então você vai à rua pedir voto, tanto para o seu prefeito como para o seu vereador. Quando terminou a eleição, José, veio a surpresa. Nós sabíamos da Maristela, que é, por sinal, que o pessoal diz que é minha prima, não é prima, ela é irmã, não é irmã, é prima, mas quem domina a família? Principalmente prima. Então ali ela fez foto, ela fez vídeo, ela fez tão tal que foi reconhecida como candidata legítima. Quando descobrimos, tinha outra candidata lá, era chamada de Maria Petrúcia. Maria Petrúcia nunca vi realmente, assim não, nas reuniões, eu não sabia, como também os vereadores, outros 3, que eram 4 vereadores que caíram da chapa. Não sabia dessa situação e foi muito difícil, porque a gente soube simplesmente depois pela oposição que já tinha entrado com o mandato de cassação do nosso registro de diplomação. Isso foi um choque grande, porque a gente sabemos que a família Pereira faz política, não é de agora, e fez uma política aqui em São Miguel muito imatura. Como é que você coloca uma pessoa que não vai à rua pedir voto, principalmente uma mulher. Nós sabíamos sim, Josué, que essa eleição seria mais difícil, a justiça iria ficar em cima dessa situação, como você falou, laranja, porque a justiça tem essa parte aí de 30% tem que ser mulher. Nós tínhamos, para você ideia, 13 homens e 7 mulheres. Nós tínhamos 50%. Se a gente soubesse que tinha ela, porque teve uma substituição na nossa legenda, que foi a mulher do Paulinho Madeirada, que ele não pôde ser candidato, então colocou ela, onde ela teve 100 e poucos votos, foi bem votada. Nós não sabíamos dessa situação dessa mulher. Porque até então, se soubesse, nós tínhamos tirado ela e ela ficava com 38%. Então, como é que a gente quer entenderia tranquilamente a necessidade? A necessidade que a justiça pede. Então, não vou dizer para você que a gente burlou a lei. Não burlou, porque se a gente tivesse tirado ela, atenderia normal. Então, foi a situação, foi surpresa.
Tanto ganhamos aqui, para você ter ideia, ganhamos aqui, no nosso município, ganhamos no STF aqui em Maceió, 7-3, TRE, Isso. e lá onde foi o que eu achava o seguinte, eu acho que o Alexandre Moreira tem um problema comigo. Na outra vida a gente não se entendeu. Então, assim, ele foi muito monocrático, pra você ter ideia, no voto dele ali, ele não quis nem respeitar a cota de gênero, ele simplesmente aqui nem quis respeitar o voto do relator, porque o relator disse que a senhora Maristela não era laranja, tinha todos os requisitos de ser candidata. Nem isso, ele simplesmente disse, é laranja, eu vou aqui caçar e acabou. Então, assim, nós estamos hoje numa ditadura. Uma ditadura. Eu Situação não bastante, Jalmir, pelo que a gente observa, as suas palavras, que você teve o acompanhamento mais perto, né, da situação, parece muito que isolada, né? Aquela coisa da parte dele, ele tem muitas essas decisões, né? De dar aquela opinião, uma opinião muito contundente, né? Uma coisa que parece até ser pessoal. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos tendo uma situação no nosso Brasil difícil, porque, Josué, não é fácil você tirar o sonho de várias pessoas. Não só minha, mas aquele que foi na urna e votou no candidato Jalmir, onde o Jalmir foi eleito, no candidato Simone, onde foi eleita, candidato Ciro, candidato Lauter. Foi uma escolha do nosso eleitorado. Aí viu uma pessoa só tomar uma decisão dessa, porque você vê, foi 4-3. A gente vê ali o STF, que ele está ali. Ó. É o Benedito, o próprio Alexandre e a Carmen Lúcia. Eles criam ali, eles vão pelo voto do outro. E sim, nós estamos vendo que cada dia está mais difícil. Você viu agora a questão do deputado da Tandelaio. Caçado daquela forma por 300 e tantos mil votos. Uma sessão, me permita, Jalmir, abrir esse parênteses aqui para até comentar, né? Em relação à cassação do Dallagnol, foi uma coisa recorde, né? Uma cassação em tempo recorde. Uma coisa que nunca se viu no país, né? Não houve um debate, não houve uma ponderação, nada, a coisa veio assim, todo de supetão, que tomou não só a ele mesmo, né? Mas a todo o eleitorado dele, o povo brasileiro, que não esperava que acontecesse, né? Uma coisa tão recente, uma eleição tão recente, e vinha assim e já tomou o mandato do cara de uma forma muito, muito perversa. Eu vou usar essa palavra, né? Uma forma muito perversa, muito fora da nossa realidade, coisa que a gente nunca viu acontecer no Brasil. Mas voltando, Jalmir, aqui para São Miguel dos Campos, hoje, nas suas concepções, depois de tudo isso que você passou, eu sei que não foi fácil, né? São meses que ficaram aí aquele moído, né? Aquele negócio que você não sabe se é amanhã, se é hoje. Aí veio aí um dos ministros, pediu vista, passou quase 2 meses, né? Depois outro ministro pediu vista, e aí vocês ficaram naquela coisa de não saber se aí vai vingar, a coisa vai acontecer, não vai acontecer. Com certeza vocês devem ter procurado ajuda, né? Mas já tinha chegado, né? O processo já tinha chegado num estágio bastante avançado, que se tornou até difícil. Mas voltando à nossa pergunta, em relação a tudo isso que aconteceu desde o começo, desde a eleição, né, da colocação dos candidatos, a quem você culparia hoje? Quem você acha que tem responsabilidade pelo que aconteceu? Já que você, como candidato, você colocou muito bem no começo, o seu trabalho foi feito, você foi para a rua pedir voto, você fez o que qualquer outro candidato faria, né? Eu tenho minha candidatura, está determinada, o TSE, no nosso caso o TRE, ele autorizou a minha candidatura, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o trabalho de candidato, eu vou para a rua, eu vou pedir voto ao povo, né? Então, essa pergunta que você fez é muito pertinente, porque é o seguinte, eu acho que a total falha aí é da direção do partido. Eu não vou nem culpar o executivo, porque também o executivo ele vai para a rua correr. Isso aí, quando a gente vai ser candidato, nós temos uma banca de advogado, nós temos o diretor do partido, o presidente, vice, tudo. Então, a falha, eu tenho certeza, absolutamente, que está aí. Porque era para eles cuidar disso aí. Epa, não, aqui a gente tem a cota que nós necessitamos são essas. Então, por que manter essa Maria Petrúcia? E voltando também, aproveitando já, aí as pessoas ficam às vezes julgando e dizendo assim, poxa, mas os outros 4 que entraram, porque, bicho, eles entraram com o direito dele. Se eles viram a brecha, talvez eu não tenha entrado, mas se o Josué chega para mim, Jalmir, tem uma brecha aqui, fulano, tem uma brecha aqui, 4 pensa melhor que 1. Então, não vou culpar aqui
os 4 vereadores. Eu sei que houve um desgaste na cidade, às vezes fica aquela questão que você falou, um pensamento difícil, porque eita, será que eu vou sair amanhã, será que eu vou ficar? E ficou tanto aquela guerra dos 4 que queriam entrar, como os 4 que queriam sair. Mas, em nenhum momento faltou respeito, só faltou com respeito agora na última sessão, que a gente não pôde se defender. O que mais triste me deixou, porque 10 anos e meio como vereador. Se eu faltei, foi 2 vezes no máximo, José, se eu faltei a isso. Não pude me defender. Então, na última sessão, um novo vereador quis expor nós 4, ainda chegou a dizer que caiu 4 e ainda ia cair outro. Então, assim, eu acho que deixa a justiça julgar. Se a justiça julgou que nós 4 era para sair, estamos saindo e estamos aqui de pé e estamos juntos. Nós somos miguelenses e queremos o melhor para São Miguel. O que eu vou pedir é isso. Faça o melhor para São Miguel, porque eu vou estar aqui fiscalizando. Jalmir, em relação à gestão, em relação a essa quantidade de votos, são 4 vereadores com mais de 2.000 votos conquistados na nossa cidade. Quais são as suas expectativas em relação ao aproveitamento dessas pessoas, né, que de qualquer forma são representantes do povo de São Miguel dos Campos? Amigo Josué, essa pergunta foi muito boa, porque São Miguel dos Campos, as pessoas, quando têm chegado nos locais, sempre têm perguntado isso. E aí, vereador? E aí, ex-vereador, vai ser secretário? Vai ser diretor? Vai ser o quê? E eu tenho sempre perguntado o seguinte: como nós queremos o bem de São Miguel, os 4 vereadores, eu tenho dito lá na Câmara que o George é uma máquina de trabalho. O que precisa-se é as pessoas acreditar e aproveitar mais essa situação de George. Eu tenho dito o seguinte: eu estou um soldado, pronto para a batalha, seja o que for. Se for para o melhor da minha população, eu estou aí para trabalhar por ela. Pela experiência desses 10 anos de mandato e o que a gente adquiriu muito para São Miguel. Então, vou reafirmar. A minha expectativa é essa: trabalhar pelo povo e ser aproveitado, sim, pela gestão George Clemente. Podcast Abre Aspas. Oferecimento Ótica Diniz. Em relação ao seu mandato, você falou, foram 10 anos, né? 10 anos são 2 mandatos, mais 2 e meio, né? Terço, quase, né? Praticamente os outros 2 anos completando, né? 3 anos, na verdade, né? Chegou no meio, né? Desse final de mandato. O que você destacaria do seu trabalho durante esse tempo que você esteve representando o povo de São Miguel dos Campos? Josué, a gente, quando entramos na Câmara, a gente achava que podia fazer tudo. Eu sou vereador e agora eu vou fazer tudo, e a gente foi vendo as limitações, porque ali são 15 cabeças. Para você ter ideia, quando eu entrei ali no Legislativo, eram 13 vereadores. Eu fui o autor e pedi para ser 15. As pessoas disseram assim: mas por que 15? O mesmo que 13 ganha vai dividir para 15. Então, para você ter ideia, que eu não tinha essa ambição de dizer assim: não, vamos deixar aqui 13... Não era questão financeira. Não, financeira. Eu acredito que cada bairro, cada pessoa tem que ter um representante dele. Então, por isso que eu atingi 15 vereadores. Nós, eu acho que você vai lembrar, nós tivemos uma amiga em comum, Dr. Nilson Alcântara. Você se lembra, a gente foi ali para a delegacia, tiramos foto com o próprio, hoje, secretário de Infraestrutura, o Chiquinho. E nós, junto ao Renan Filho, levei para ele as pautas e conseguimos aquela delegacia. Hoje, aí você deu para a delegacia. Hoje, muitas mães iam para o sertão visitar os seus filhos lá. Então, a gente não tem culpa se nossos filhos às vezes fazem coisa errada. Então, hoje está aqui. Nós temos uma pauta muito boa, que eu lembro que o George queria colocar um colégio de tempo integral lá em cima, que a gente só tinha aqui o Analins. Quem era o cara que podia chegar ao Renan Filho? Jalmir, liga para o Jalmir. E a gente conversamos com o Renan Filho, graças a Deus hoje temos um colégio de tempo integral na parte alta que conseguimos com o Renan Filho. Na época também nós tínhamos, não sei se você lembra, com o Theo fez a UPA, mas ficou fechada. Verdade. Junto ao George Clemente. Só ficou a UPA de prédio, né? A UPA de funcionamento. Né? Aí, junto com o George Clemente, a gente já vai de novo atrás do Renan Filho. Conseguimos, até hoje está a UPA em São Miguel dos Campos. Nós aqui, graças a Deus, com a amizade que nós tínhamos com o governador, temos um colégio aqui em Analins, que não tinha quadra, para você ter ideia. Pedimos, hoje está quase pronta. Eu sei que demora. Então, assim, foi inúmeras coisas, Josué.
que a gente conseguiu junto ao Renan Filho, mais de 20 quilômetros de asfalto, isso tem tudo filmagem. Quem for lá na minha, né, isso não é conversa não, tem lá tudo no meu Facebook, era mais antigo, hoje no Instagram. E a gente conseguimos muita coisa, por exemplo, hoje um projeto que a gente criamos, aí faz nas praças públicas, foi um projeto da gente, o Dia do Evangelho, foi um projeto da gente. Então, se a gente for aqui, falando, vai ter muitas coisas. Por exemplo, nós tivemos grandes conquistas. Por exemplo, eu participei, porque você diz assim, qual foi o projeto que ele fez? A escada popular. Na hora que o prefeito mandou para a Câmara, todos aprovamos. Então, todo mundo participa desse trabalho. Então, Josué, eu acho assim, se fosse, que a gente foi uma coisa, um convite que você me fez, de ontem para hoje, eu aceitei, mas se eu for enumerar, eu acredito, Josué, não vou dizer que sou o melhor vereador, não, mas eu acredito que o vereador Jaume Santos, esses 3 anos, 3 mandatos, que ficou um interrompido, fiz muito por São Miguel, e ainda vou fazer bem mais. Que bom, né? Que você tem essa mentalidade, Jaume, o povo de São Miguel com certeza deve reconhecer isso, né? Esse trabalho que você fez, assumindo ali, representando o povo da nossa cidade. Jaume, em relação ainda aos seus 2 mandatos, esse mandato você colocou muito bem, que foi praticamente interrompido, o que você gostaria de ter feito, até no tempo dos seus 2 mandatos de vereador que você tentou e não conseguiu, o que você destacaria hoje, que ficou, que ainda é um desejo seu? José, como eu estava conversando, se a gente fosse falar, eu estou até lembrando agora que quando a Granbio, porque as pessoas às vezes não lembram, e a gente também deixa passar. Quando a Granbio pegou fogo naquele bagaço, a cidade ficou. Eu fui um daqueles que fui na promotoria, trabalhei, lutei, que transferiu o bagaço lá para Porto Rico. Então, excelente iniciativa, né? Então, assim, hoje eu digo para você que eu queria muito, não foi pouco não, a gente fazer aqui a nossa dragagem no Rio São Miguel. Porque é muito triste quando a gente vê as chuvas chegar, a gente mora na parte alta, mas a gente fica pensando, eita, poxa, será que o rio vai transbordar? Será que vai acontecer? Está muito triste, é o último ano mesmo, tem um ano que aconteceu, 5 enchentes no São Miguel. Então, esse foi uma grande frustração minha, a gente não ter conseguido isso para São Miguel dos Campos. E, assim, a causa animal mesmo, a gente está vendo aí a situação, é o que a gente pede sempre ao prefeito, o prefeito tem sensibilidade. Eu vejo, Josué, que às vezes os secretários que estão à frente da pasta não se esforçam tanto pela população como deveria. Às vezes fica só pensando em política. E política é feita 4 anos, não é todos os dias. Você falou do prefeito Jaume, você falou do prefeito Jorge Clemente e nos vem aqui, né, a memória justamente do seu relacionamento com ele. Você, inclusive, essa eleição que você perde o mandato agora foi uma eleição que você fez campanha de oposição ao prefeito Jorge. Mas a gente sabe que você sempre teve um bom relacionamento, sempre teve um bom relacionamento com o prefeito Jorge Clemente. Hoje, como é o seu relacionamento com o prefeito Jorge Clemente? Ainda existe a possibilidade de você ser candidato na próxima eleição junto com ele? Ou existe a possibilidade de você fazer campanha de oposição ao prefeito Jorge? Como é que está hoje essa situação? Foi uma boa pergunta, Josué, essa, porque é o seguinte, o primeiro mandato, as pessoas dizem assim, mas o Jaume pula. Eu vou explicar agora. Fui eleito como Nivaldo Jatobá. Procurei o Nivaldo Jatobá, Nivaldo. E agora? Eu disse, meu filho, político tem que seguir o povo. O povo escolheu geologicamente. Aí isso marcou, Josué. Marcou porque é uma coisa que um cara como o Nivaldo Jatobá chega para você e fala isso, eu inexperiente, segui o geologicamente. E foi 4 anos, deixa assim, não sei até hoje porque o pessoal não colocou geologicamente outra vez na prefeitura. Mas eu acho que serviu de aprendizagem para eles. Então, fui candidato com o Jorge Clemente. Infelizmente, o povo não escolheu. Quando veio a gestão do Pedoca, também o povo escolheu o Pedoca. A gente sentamos, conversamos, tentamos fazer o melhor para São Miguel. Mas o Pedoca, não quero aqui falar dele porque ele não está no momento, mas ele guardou alguns rancores. Entendeu? Por exemplo, eu consegui as coisas com o Renan Filho, ele dizia não, quero não. Consegui uma ambulância, não quero não. Mas, bicho, quem está perdendo é a população. Entendeu? Então, a gente temos que não olhar para trás, olhar para frente. A respeito do George, ganhou agora. O George, para você ter ideia,
Eu marchei com o Fernando, porque você sabe que político também tem que deduzir onde é melhor para ele tentar se eleger, a verdade é essa. Mas eu desafio qualquer ser humano chegar a dizer assim, não, João me chegou aqui falando do George Clemente da minha casa. Eu fiz a minha eleição. É evidente que o meu prefeito era Fernando. Eu ia pedir o voto para o Fernando. Lembrando, né, João, que você estava no PP. No PP. Você estava no Partido Progressista. Né? Então a gente temos que ser leal, mas não deu, o povo escolheu quem? George Clemente. Para você ter ideia, a eleição no domingo finaliza, eu completo o ano na terça. Quem estava lá, já na minha casa, batendo na minha porta, dizendo, estou aqui, meus parabéns, George Clemente. Então é um cara, bicho, é um cara que, um coração do tamanho do mundo. Talvez até aí o coração dele é tão bom que aí as pessoas se aproveitam dessa situação. Verdade, Entendeu? Então hoje, se eu for o candidato que a gente está avaliando, porque você sabe que, queira que não, a gente tem que deixar os espaços também para os novatos, mas às vezes a pessoa precisa, porque a gente sabe que, não, Jaume é experiente, Jaume na Câmara, ele sabia fazer aqui, ajeitar o povo, e se eu já for candidato, eu serei candidato com o George Clemente, até que você pode gravar, se eu for candidato, vou estar com o George Clemente, porque o povo escolheu ele e acredito, Josué, que ele está bem avaliado. É evidente, como eu lhe falei, tem pessoas que ainda não estão pensando na eleição do George, estão pensando em suas eleições. E isso é a grande falha de um secretário, de um vice, e de alguém que quer o bem para a cidade, que quer o bem do prefeito, George Clemente. Jaume, em relação, a gente falou, suas frustrações, né? A gente sabe que qualquer que seja o setor, você tem frustrações. É um empresário que queria chegar em um determinado ponto, mas não conseguiu. Né? Um estudante que objetivava uma faculdade para uma coisa e acabou sendo para outra. E assim é a vida. Né? Em relação a esses mandatos, o seu tempo como representante do povo de São Miguel dos Campos, algo que lhe frustrou em relação às gestões de prefeito, né? Você pegou 2 gestões, né? E agora voltando com o George Clemente novamente. Né? Gestão do George, a primeira, quando você ganhou o primeiro mandato, segundo foi com o Pedoca e agora novamente com o George. Desses 10 anos, né? Mais de 10 anos, um pouco, algo aconteceu que você destacaria hoje, que isso lhe trouxe decepção, que você poderia ter feito algo mais e não conseguiu por conta de determinadas situações? A gente fala no termo político da coisa, né? Aconteceu sim, Josué. Aconteceu o seguinte. Eu, toda vez que eu acho que, não sei se você chegou a passar ali, morando já ali no Buriti, mas tinha coisa que me doía o coração, que o IFAL. Eu passava ali, vendo aquela estrutura todinha se acabando, vendo nossos jovens indo para Maceió de ônibus, e a gente não poder fazer nada. Eu disse, vamos poder sim. Aí procurei o gestor da época, que era o Pedoca, e me interessou, bicho, assim, eu saí de lá frustrado. Poxa, como é que um gestor pensa dessa forma? Aí eu fui atrás do Paulão, porque foi o pai da criança na época com o Lula, onde foi que a Rosiane foi lá. Porque você tem que estudar tudo direitinho como Sim. foi. Então, o Paulão foi a época que levou a Rosiane lá em Delmiro Gouveia, e toda aquela história. Ele, na época, não tinha a força que hoje ele tem. Então, eu digo, vou atrás de quem? O Max. O Max era ministro do turismo na época, grande influência lá dentro com o ministro da Educação, esqueci o nome dele agora, mas aí ele disse assim, Jaume, vamos resolver. Levei as fotos, ele disse, fui em Coruripe, vi lá o IFAL de lá, disse, eu vou lutar para o IFAL de São Miguel. Tá para fica, né? E me recebeu muito bem, e quando Mendonça Neto, Sim. secretário da Educação Mendonça Neto, e onde ele, ministro, onde ele conseguiu na época 8 milhões para terminar esse IFAL. Isso foi assim, de uma frustração, uma alegria. Para mim foi assim, foi um grande ganho. Hoje eu posso dizer, até ele veio agora na eleição agora, não apoiei ele, porque nós temos assim, nosso partido político, infelizmente, mas onde eu chegar a dizer, ó, quem merece um voto, se você for da educação, é Marcos Beltrão. Então tal que ele veio e disse, olha, o vereador Jaume me procurou em Brasília e tal, e conseguiu esse IFAL. Então assim, foi muitas coisas boas que esse vereador conseguiu através do deputado. Por isso que eu digo, minha gente, pense direitinho. Quando eu fui candidato a deputado estadual, São Miguel, eu sabia, nós quando entramos na eleição, a gente sabe se a gente vai ganhar ou perder. Eu sabia que eu
que eu não ganharia o deputado. Mas eu queria mostrar às pessoas que São Miguel dos Campos pode sim ter um deputado estadual, ou até um federal. Então foi naquela época que eu entrei de cabeça e tive 2.800 votos. Hoje eu só perco para deputado estadual aqui, da casa, para o George Clemente. Até do Nivaldo eu ganhei. Então foi uma grande frustração essa, mas eu tenho fé em Deus. Que São Miguel dos Campos vai ter o deputado dele daqui da terra, porque merece, porque é uma pessoa que está convivendo com as pessoas, José, ela sabe do problema de cada um. Ela sabe. Eu fico assim, às vezes, pensando como é que o nosso prefeito aguenta. Porque você pega, às vezes, 5 horas da manhã, ele já está na rua. Sábado e domingo é festa de boneca, festa de aniversário. Eu mesmo fico admirado, entendeu? Então ele nasceu para aquilo. Então eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir essa reeleição e vamos pensar direitinho para a gente ter o nosso deputado. Então essa foi uma das frustrações minhas politicamente. Arrependimento, Joelmir. Vereador Joelmir, se arrepende de algo que fez durante esses 10 anos de mandato? Josué, a gente não pode dizer que se arrepende, a gente pode dizer o seguinte, que poderia ter feito mais. Então, assim, tem certas coisas que a gente poderia fazer e não fez. Por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui, essa questão da água que o povo fala. Porque, vou deixar bem claro aqui, sou vereador e, aliás, deixei o mandato agora há pouco, ainda tem um hábito, né? Isso. Mas, você me pergunta, Joelmir, o pessoal fala assim que vereador ganhou 200 mil, 300 mil. Minha gente, vou deixar bem claro e vou explicar. O que foi que passou pela Câmara Municipal de São Miguel dos Campos? Que o povo diz assim, não, passou a venda do SAI, passou não sei o quê. Eu vou deixar bem claro para a oposição que queira falar, gravar e ver isso aqui. O que passou na Câmara de Vereadores de São Miguel dos Campos foi a extinção do SAI e o pagamento do funcionário público, a indenização, Josué. Não passou venda de SAI, não. Passou justamente isso. Quem é que vai ser contra a indenização do funcionário público? Porque você sabe muito bem, Josué, se tivesse sido ao contrário, as pessoas, os funcionários do SAI, seriam os primeiros a ir na Câmara de Vereadores brigar. Porque quando é para aumento do funcionário, quando é para tirar direito de funcionário, o primeiro lugar que eles procuram é o prefeito, não, é a Câmara de Vereadores. Porque nós que legislamos, nós que assinamos as leis do município. Então, Josué, deixar bem claro aqui para as pessoas, a venda do SAI não passou por lá. Agora você vê assim, Joelmir, por que o gestor, o George, vendeu a água? Mas ele não vendeu. Nós temos o Marco Zero, Marco do Saneamento, Isso. que até 2032 todo o Brasil tem que estar saneado, calçado, tudo organizado. É como do lixo. Não acabou o lixão? Então o George aproveitou essa situação, que todos estão... alguns não venderam, mas é porque não quis entrar naquele consórcio, queriam mais. Então, hoje nós estamos vendo São Miguel dos Campos dando um pulo. Saneamento, calçamento, lá do Hélio Jatobá 1, começou agora o 2. E eu tenho certeza que até o final de 2024, eu tenho quase certeza que ele deve estar no Hélio 3. Então, eu no lugar do George teria feito a mesma coisa para tentar melhorar a minha população. É evidente, quem gosta de pagar? Ninguém gosta de pagar. Se a gente pagava R$24, passar R$48,50, é o saneamento. Ninguém vai querer gostar de pagar isso aí. A verdade é essa. Mas o Brasil é assim. O Brasil, ele aumenta os impostos. É um absurdo. Infelizmente, foi uma empresa que ganhou, que às vezes não olha ao lado do comerciante. Porque hoje o grande penalizado são os comerciantes. Porque não existe, às vezes, uma loja que é fechada, só usa o banheiro de R$300. Então, alguma coisa está de errado. Então, o que é que a gente tem que fazer? É procurar realmente a justiça, quem for penalizado, e a justiça que vai julgar. Agora, dizer a você que vendemos a água do SAI passou pela Câmara? Não. Passou pela Câmara esses 2 projetos, que foi para indenizar os trabalhadores do SAI e a extinção do SAI, que lá era uma autarquia. Em relação a essa questão da água, né, que é a nível nacional, né, João? É um problema que o governo enfrentou, né, e precisava fazer isso aí, porque estas autarquias, para quem não sabe, elas praticamente não têm condições, não têm autossuficiência, não conseguem, né,
fazer o que tem que fazer. Se for para se manter, se for para ficar funcionando como uma empresa, né, colocar empresa que está gerindo a água, que está só tomando conta da água, aí tudo bem, ela funcionaria. Mas ela precisa investir, né? Precisa colocar, precisa fazer o saneamento, precisa fazer melhoramentos, né? É o que não estava acontecendo, não estava acontecendo. Essas empresas que assumiram agora, elas estão com essa responsabilidade, até 2032, né? A responsabilidade de ter um percentual bastante significativo de saneamento, de abastecimento de água, né? Cada um é investido na saúde, né? Isso. Então, tem que pensar também, né? Não olhar só para o umbigo do cidadão, né? Não, estou só pensando aqui que estou pagando um pouco mais. Mas você está pagando um pouco mais e lá na frente a gente vai ter um retorno de tudo isso. Porque cada real investido, né, na saúde, você está... economizado R$3 na saúde. Né? Cada real investido nessa área, você está economizando 3 na área de saúde. E assim sucessivamente. Então, agradecer, vereador Jaumir Santos, por sua presença aqui, né? Muito obrigado, Jaumir, pelo nosso primeiro podcast, né? Primeira audição, Ângelo, como é que eu falo? Primeiro episódio, né? Como está colocando aqui o nosso companheiro, produtor Ângelo Filho, que será nosso produtor aqui do podcast. Agradecer a você e pelos seus esclarecimentos, né? A sua colocação em relação a essa situação que passa São Miguel dos Campos e outros municípios, né, Jaumir? A gente teve Roteiro, pertinho da gente aqui, nós tivemos aí Barra de Santo Antônio, se não me foge a memória, são 7 municípios alagoanos que passam por essa mesma situação, né? Colocado pelo TRE e pelo TSE como fraude da cota de gênero. E muitos dos vereadores, infelizmente, sequer sabiam do que estava acontecendo. É um dos assuntos aqui que a gente traz nessa pauta com o Jaumir. Não tinha conhecimento, não sabia, né? Foi uma coisa que foi feita lá pela direção do partido, que infelizmente ficaram sem ter conhecimento dessa situação. Jaumir, muito obrigado. Quero deixar aqui você com as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Josué, por essa oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas demandas. Sei que o espaço é curto, mas estou a dispor de você a qualquer momento da sociedade. Não estou mais vereador, mas gosto e amo da minha cidade. Um dos maiores orgulhos que eu tenho, Josué, era quando eu descia aquela ladeira da usina Caeté e que dizia, poxa, eu sou vereador dessa cidade. Então, eu tenho responsabilidade com essa cidade. Quero agradecer. Hoje mesmo foi mais um ganho, onde a gente conseguimos, com muita luta ali do loteamento, falar com o nosso ministro, Renan Filho, e conseguimos aquela tão sonhada rotatória, que não é uma rotatória, é um espelhamento igual a parte baixa, que nós vamos conseguir, onde vai favorecer loteamento em Palmeira, Buriti e Hélio. Então, assim, foi as lutas do vereador Jaumir. E eu acho que a gente, quando tem vida, não para a luta, né? Então, agradeço a você, agradeço a população, agradeço os seus votos e vamos para a próxima. Quem sabe Deus não quer ir lá de novo e o povo também. Obrigado. Podcast Abre Aspas. Toda quinta-feira às 19 horas nas redes sociais do Alagoas Website.